gente, tranquilo? Essa semana nós iremos falar do Sérgio Buarque de Holanda. Na semana passada adiantei um pouco, assim, né? Citei esse teórico, esse importante teórico brasileiro. E aí vou pegar algumas ideias relacionadas a Sérgio Buarque de Holanda e o contexto brasileiro, certo? Bom, quem foi, desculpa, Sérgio Buarque de Holanda? Ele foi um importante historiador e sociólogo do início do século XX. Ele morreu recentemente, em 1982. E aí a principal obra de Sérgio Buarque de Holanda, ele que também é o pai do Chico Buarque, é o livro Raízes do Brasil, né? Vou falar sobre ele daqui a pouquinho, né? Tudo isso. O principal conceito trabalhado por Sérgio Buarque de Holanda é de homem cordial, né, que a gente vai entender nessa aula. E as principais temáticas trabalhadas por ele é a identidade nacional, né, isso que a gente está falando da sociologia brasileira, e a relação entre espaço público e espaço privado. A principal influência de Sérgio Buarque de Holanda é Max Weber, né? Dentro dos sociólogos clássicos, Weber é a principal base para Sérgio Buarque. Então, esse aqui é o livro Raízes do Brasil. O nome Raízes do Brasil é porque justamente ele tenta trabalhar, teorizar quais são as nossas heranças, as nossas raízes coloniais, as nossas raízes culturais e que acabaram provocando quem nós somos hoje. Então nós temos, qual é a nossa identidade? Nossa identidade nacional. Quem é o brasileiro? O que é o Brasil? O que nós fazemos? Para chegar até aqui, nós precisamos ter construído, né, algumas raízes. Que raízes são essas? De onde que vieram? Que características que nos influenciaram ao que nós somos hoje? Então esse é o principal argumento do livro. Que o brasileiro é herdeiro de uma colonização que construiu uma sociedade personalista. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Com características rurais, que vieram de onde? Trazida pela exploração da grande propriedade, aliada ao regime escravocrata. E avessa à implantação de um espaço público, democrático e igualitário. No final da aula, se você quiser voltar nesse ponto aqui, que é a ideia geral, acredito que vai ficar mais claro, tá bom? Se por acaso eu esquecer, você faz por conta própria depois. Então, beleza, vamos lá. Quais são as nossas heranças? Quais são as nossas raízes? Uma delas é a herança portuguesa. Quem leu o texto antes, né, já vai vir aí com essa ideia mais construída, né? Que é a herança portuguesa, que é aí a questão da ética da aventura, né? Eu vou pular essa parte aqui, depois eu vou falar sobre aqui, né? Ele vai falar que numa relação aí entre a tradição ibérica, né, espanhóis e portugueses, e a tradição anglo-saxã, existe uma diferença na forma de se relacionar, na relação do indivíduo com o mundo. Como o indivíduo vê o mundo, vê as relações de trabalho, as relações de família, as relações produtivas. Então, cada um dessas duas regiões encaram essas relações de uma forma distinta, né? É isso que ele vai falar, da ética do trabalho e da ética da aventura. Na verdade, gente, nossa, mas agora eu já comecei o vídeo, não vou editar, mas tá ao contrário aqui. A ética do trabalho, vocês corrigem por conta própria, né? A ética do trabalho é a ética anglo-saxã, né? E a ética ibérica é a ética da aventura. Perdão aí, tá, gente? Mas é porque é muito difícil editar. Então, vamos seguir assim mesmo. Então, essa aqui é uma das raízes do Brasil. A ética da aventura. Que é a ética principalmente dos portugueses, né? Portugueses e espanhóis. Que tinha essa relação mais despretensiosa com o trabalho. Essa coisa do aventureiro. É uma coisa mais imediatista. Prioriza o agora e não o depois, né? Então essa coisa do aventureiro mesmo, de não estabelecer raízes, não estabelecer vínculos, né? Essa coisa mais desvinculada mesmo, né? Essa é a ética da aventura. E isso acabou interferindo na nossa construção cultural, quem nós somos hoje, né? Porque a gente valoriza muito mais o agora do que ter essa relação com o trabalho, que é uma relação mais de planejamento, uma relação
mais de perseverança, né, do trabalho diário, do trabalho duro. Então ele fala que aqui no Brasil nós temos mais, né, a questão da aventura mesmo, dessa coisa desvinculada, do que uma relação mais rigorosa com o trabalho, certo? Isso aqui, gente, a gente não está fazendo juízo de valor aqui, tá? Qual que é mais importante ou o que é menos importante, né? A gente sabe que para alguns discursos, como os discursos neoliberais, por exemplo, a ética do trabalho é mais interessante. A gente está falando aqui o que é mais, o que é menos interessante. A gente está só avaliando características lá do nosso passado e que interferem em quem nós somos hoje, tá? E ele vai falar que duas outras características, né? É a do semeador e do ladrilhador. Então, o semeador é uma característica mais portuguesa, essa coisa de uma organização mais aleatória, né? Principalmente de uma organização com cidades, e que acaba sendo também uma organização nas próprias relações, né? Então, essa coisa mais desordenada, mais irregular, né? Essa coisa mais solta, é uma característica mais dos portugueses do que dos espanhóis, né? Que é a característica do ladrilhador, que é um planejamento mais organizado um pouco, certo? Então, juntando essas duas características aqui, a do semeador e do aventureiro, ele vai falar que isso acabou contribuindo consideravelmente para as nossas características culturais, tá bom? Isso quer dizer o quê? Tanto no semeador como na ética da aventura, que nós priorizamos mais as relações pessoais que as coletivas, né? Então, essa coisa mais solta, eu faço o que eu quero, faço no meu tempo, isso é uma coisa que é mais pessoal mesmo, tá bom? Então, essa é uma característica importante de quem é o brasileiro, para Sérgio Buarque de Holanda. Aí, beleza, ele vai falar que isso acabou levando à construção do que ele chama o homem cordial. Quem é o homem cordial? O homem cordial não tem nada a ver com cordialidade, nesse sentido que a gente conhece de bondade, de polidez, né, de educação, não, né? Ele vai falar que o oposto de civilidade, né? É o predomínio do afetivo, do emocional, do domínio do coração, né? Então, ele vai falar que aqui no Brasil nós damos mais valor às relações de afeto, né, as relações emocionais, que as relações fugiu a palavra, as relações cruzes, gente, meu Deus do céu, não vou estar. As relações racionais, essa palavra, racional, ai, perdão, mas vamos lá, segue. Belezinha? Por quê? Por que nós temos mais o emocional à frente que o racional aqui no Brasil? Justamente porque nós temos a característica da ética da aventura do semeador. Então, nós nos relacionamos aqui no Brasil de modo mais informal do que cumprindo leis e formalidades. Porque a informalidade é isso, né? A informalidade é a coisa mais das emoções, dos afetos, da família, da amizade, essa coisa mais solta. E a questão da formalidade, ela exige um pouco mais de racionalidade. Certo? Então, beleza. Isso interfere consideravelmente na nossa forma de se relacionar com o espaço público e com o espaço privado, né? Então, o Sérgio Buarque de Holanda vai falar o quê? Cadê a canetinha? Ele vai falar o quê? Que o homem cordial, ele não separa o espaço público do espaço privado. O que é o espaço público? É o espaço da formalidade, é o espaço das leis, é o espaço das regras, né? Isso é o espaço público. E o que é o espaço informal? É o espaço o que é o espaço formal? Desculpa. O que é o espaço privado? É o espaço da informalidade. Então, você pensar no seu espaço privado, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, no seu quarto, como você se relaciona? De modo informal. A gente prioriza as relações afetivas, emocionais, né? Você faz o que você quiser no espaço informal, né? Pode vestir sua roupa rasgada, falar errado, usar gírias, ok. O espaço privado, ele permite isso. Já o espaço público, não. O espaço público, ele exige uma formalidade. Você não vai usar a roupa que você quer, dependendo do lugar, né? Não estou falando de moralismo, ok?
Por exemplo, uma escola, né, você precisa usar uniforme, os professores, funcionários precisam utilizar um determinado tipo de roupa. Né? Eu não posso ir com sunga de praia, por exemplo, né, falando disso. Então, o espaço público ele exige mais formalidade e ele exige que nós coloquemos o intelecto, a racionalidade à frente das emoções, certo? Então, isso. Só que eu vou falar que no Brasil a gente mistura tudo isso. A gente mistura o espaço público e o espaço privado. Por quê? A gente faz do espaço público uma extensão do espaço privado. Então, segundo ponto, o homem cordial, ele faz do Estado uma ampliação do seu círculo familiar. A gente usa o espaço público como se fosse nosso, como se fosse privado, né? Então, isso vale para todos os brasileiros, né? Tanto aqueles que estão no poder, dos representantes, como as pessoas comuns, né? Então, se eu pensar, por exemplo, a sala de aula, a escola, ela é um espaço público, é um espaço que exige uma formalidade. Mas não é fato que alguns utilizam isso como se fosse um espaço seu, um espaço privado, né? Então, você, por exemplo, que dorme na sala de aula, você que risca a cadeira como se a cadeira fosse sua, o seu caderno privado, né? Isso é misturar o público e o privado. Então, ele vai falar o quê? Que isso abre espaço para corrupção no Brasil. Por que existe corrupção? Porque a gente não separa a formalidade da informalidade. A corrupção nada mais é do que isso. Eu pegar o espaço público e usar como se fosse meu, né? Então, ele vai falar o que é necessário. Para Sérgio Buarque de Holanda, é necessário respeitar as hierarquias de formalidade e informalidade, tá? Se concretizar dos nossos direitos e deveres, para assim o país realmente se desenvolver. Então, o primeiro ponto é isso, a gente separar bem o espaço público do privado, separar a racionalidade das emoções. Claro que não é coisa rigorosamente separada assim, mas é necessário que a gente estabeleça um momento de priorizar o racional, um momento de priorizar o emocional, né? Que eu devo falar depois. Certo, gente? Então, essa é a ideia do Sérgio Buarque de Holanda, que ele vai falar as raízes do Brasil, e ele é um dos principais teóricos para a gente pensar as relações de corrupção aqui, né? Então, você pensar, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu trabalho numa unidade de saúde, né? Vamos colocar que eu tenho um cargo, não sei, eu sou enfermeiro-chefe da unidade de saúde, né? Porém, eu sou uma pessoa que costuma misturar o público e o privado, né? Então, para que as pessoas sejam atendidas naquele espaço, né? Vamos colocar, não sei como é que funciona, mas acho que é por ordem de chegada, num dermatologista, né? Um dermatologista da unidade de saúde. Porém, a minha irmã está com problema de pele, né? E eu faço o quê? Eu utilizo da minha posição de poder naquele espaço e consigo uma consulta para ela, priorizando o atendimento para amanhã ou depois, né, na frente de outras pessoas. O que eu estou fazendo? Eu estou misturando público e privado. A minha irmã, né, por ser uma pessoa que eu goste dela, me relaciono com ela, né, eu levo isso para o espaço que é público, porque no espaço público tem regra, tem uma lei, né? Então, tem uma formalidade a ser cumprida. Eu quebro isso para colocar minha família na frente. E isso acaba sendo muito comum. Eu citei o exemplo de um servidor público, mas isso não acontece só no serviço público, acontece com todo mundo, né? Acontece na rua. Eu utilizar a rua como se fosse meu, né? Usar a rua como banheiro público, por exemplo, né? Então, isso é utilizar o público como se fosse privado. Certo? Isso acontece muito aqui no Brasil, segundo ele. E é isso que é a porta de entrada para a corrupção. Certo, gente? Então é isso. Comente aí, perguntem, pode discutir, que eu estou à disposição. E até a próxima.